Nesse vídeo eu vou te ensinar a programar C# em 15 minutos. Eu sou o Fred e eu tô aqui para te ajudar com tudo relacionado a C#. Então se tu te interessa por desenvolvimento C#, desenvolvimento de jogos com Unity e tudo mais, já te inscreve no canal e ativa o sininho ali, tá? Que é para não perder nenhum vídeo. E aí, Dev, tudo bem contigo? Eu tô bom. Ainda mais hoje que a gente vai meter a mão na massa. Inclusive eu tô com a camiseta do C# aqui, ó. E se tu ainda não assistiu os primeiros vídeos da série, clica aqui em cima ou então nos links no primeiro comentário abaixo. Sem mais delongas, partiu para a tela do PC. Beleza, então a gente tá aqui no Visual Studio, tá num projeto que eu chamei de Learning C#. E vamos começar aqui da linha 1, que a gente tem uma diretiva using. E essa diretiva ela serve para facilitar o acesso a tipos dentro de um namespace. Nesse caso aqui é o namespace system, tá? Eu vou falar mais sobre os tipos dele daqui a pouco. Na linha 3 a gente tem uma declaração de namespace. Então aqui a gente está declarando o nosso namespace que se chama Learning C#, tá? E nessas chaves aqui, a gente tem o escopo desse namespace. Ou seja, tudo que está dentro dessas chaves fazem parte do namespace Learning C#. E aqui a gente tem uma classe, que é um tipo definido nesse nosso console app aqui. E essa classe se chama program. E também temos um escopo aqui definido nas chaves, tá? Então tudo que está aqui dentro faz parte desta classe aqui. E dentro dela a gente tem um método estático, que não retorna nada, ou seja, void, vazio. E o nome desse método é main. E entre parênteses aqui nós temos os parâmetros que esse método pode receber, que nesse caso é um parâmetro chamado args, e ele é do tipo array de strings. Esses colchetes aqui denotam que essa variável aqui pode receber mais de um valor dentro dela, tá? Também já vou falar mais sobre arrays daqui a pouco. E esse método aqui também tem um escopo. E métodos são comportamentos ou ações que essa nossa classe aqui pode executar. Se a gente quiser executar nossa aplicação, apertamos F5 ou clicamos aqui em Start, que é a mesma coisa que isso aqui, então F5. E esse programinha simplesmente pisca aqui na tela porque ele é mais inútil que eu, não faz nada. Então já vamos começar utilizando aqui um tipo do namespace system. Então se a gente digitar aqui system e apertar um ponto, então a gente está acessando todos os membros desse namespace. A gente vai ver que tem um monte de coisa aqui, tá? Diversas coisas. E uma coisa que a gente quer aqui é um tipo chamado console, que ele vai nos facilitar acesso ao console. Poder, por exemplo, vamos acessar os membros do console. E coisas que a gente pode fazer é mudar a cor do background, escrever uma linha, mudar a cor da fonte. Então, diversos métodos e propriedades para facilitar a manipulação desse console da nossa aplicação. Então, vamos utilizar o método writeLine. Vamos escrever aqui. Olá, mundo. Clássico. E lembra que eu falei antes da diretiva using? Então, significa que a gente não precisa determinar aqui o namespace system no nosso código. Então, se a gente deletar isso aqui, vamos ver que essa diretiva aqui não está mais cinza agora, ou seja, ela está em uso. Então agora a gente tem acesso a todos os tipos desse namespace. Vamos colocar um read key aqui, para esperar que o usuário aperte uma tecla. Se a gente apertar F5 agora, está ali o nosso texto. Se a gente apertar uma tecla, vai fechar a janela. Então agora vamos falar sobre variáveis, tá? Que é uma coisa muito utilizada em programação. A gente cria variáveis determinando o tipo dela, por exemplo, inteiro. X igual a 10, tá? Então aqui a gente está declarando uma variável do tipo inteiro chamada x. E já estamos atribuindo aqui o valor 10 a ela, tá? E tu pode ver que instruções no C# elas terminam com ponto e vírgula. E se tu tá em dúvida se precisa ponto e vírgula ou não, deixa o compilador te ajudar. Se tu não colocar o ponto e vírgula aqui, ele vai mostrar esse sublinhadinho vermelho aqui e vai te dizer que um ponto e vírgula é esperado aqui. Essa janelinha aqui também nos ajuda. Então, sempre que a gente precisar armazenar um valor, um objeto, nós usamos uma variável. Então, vamos criar aqui um ponto flutuante decimal, número quebrado, tá? 1.33. Vamos criar também um double, que também é um ponto flutuante quebrado. E um float. E quando a gente está atribuindo esses valores quebrados aqui, a gente vê que
a atribuição do double está funcionando perfeitamente, mas a do decimal e do float não. Isso porque um valor de ponto flutuante, por padrão no C Sharp, ele é um double, tá? A gente pode passar o mouse em cima aqui e ver que esse valor 1.33, como padrão no C Sharp, é um double. Passando o mouse em cima do número, vamos ver que essa literal do tipo double não pode ser convertida implicitamente para decimal, tá? E já tem uma dica aqui para a gente utilizar o sufixo m, que é o sufixo do decimal. A gente pode usar minúsculo ou maiúsculo, tanto faz. E aqui no float é a mesma coisa, só que a gente usa o sufixo f. Então agora o C Sharp já sabe que isso aqui é um decimal e que isso aqui é um float, ou um single, tá? Então para que usar o decimal? Vamos utilizar um comentário, que se a gente usar essas duas barras aqui, nós estamos comentando o nosso código, tá? Então isso aqui não faz parte da funcionalidade, somente para tomar notas. Então decimal ele é utilizado para cálculos financeiros, tá? Então tudo a ver com moeda, a gente usa decimal. Porque ele é um ponto flutuante decimal e a precisão dele é muito maior, tá? Para cálculos de moeda. Medições, tá? Muito utilizado para cálculos científicos e medições. E float, engines de jogos, como Unity, devido à performance. Antes eu mencionei que a class program também é um tipo. Então a gente pode criar aqui uma variável chamada program, igual a new program. Então a gente cria uma instância desta classe chamada program e salva essa instância, esse objeto criado a partir disso, dentro desta variável chamada p aqui, tá? Toda variável vai ter um tipo. A gente pode fazer operações com esses números, por exemplo, int y igual a x mais 2, que vai ser 12. Dá um F5, tá lá 12. Podemos subtrair, dividir e multiplicar também, tá? Então, operações matemáticas, bem tranquilo, simples. Outro tipo muito utilizado é o string. Então, aqui nós declaramos uma string s e já atribuímos o valor olá para ela. E uma operação bem comum em string é a concatenação. Então, aqui nós podemos fazer s igual a s mais mundo. Então, a gente está concatenando essa string mundo a string olá, tá? Vou dar um F5 aqui, olá mundo, beleza? Importante também a gente saber sobre arrays, que no caso permite que a gente tenha múltiplos valores em uma mesma variável. Então, por exemplo, vou criar aqui um array de inteiros. Então, declaro o tipo int, abro aqui os colchetes, definindo que isso aqui vai ser uma array, vai ter múltiplos valores. Eu vou chamar de a igual a new, que a gente tem que também definir o tipo. E podemos já inicializar os valores usando chaves. Por exemplo, aqui eu posso dizer 2, 5, 8. Então, nesse caso, nós vamos ter aqui uma array chamada A, que é uma array de inteiros, e ela vai possuir 3 valores, 2, 5 e 8. E arrays no C Sharp, elas começam com o índice 0, tá? Então, esse aqui é o 0, esse aqui é o elemento 1 e esse aqui é o elemento 2. Então, se a gente quiser fazer aqui uma soma desses valores, a gente pode dizer int results igual a 0. Então aqui a gente está dizendo que result é igual a result mais o índice 0 de A, que vai ser 2 nesse caso, tá? Então vamos ver o resultado aqui, 15, beleza? A gente vai ver aqui que o Visual Studio vai nos dar esses pontinhos aqui, tá? E essa lâmpada. A gente pode clicar aqui nessa lâmpada ou simplesmente apertar Ctrl ponto aqui, que ele vai nos sugerir usar o Compound Assignment, que vai simplificar o código pra gente, tá? Então, result mais igual a isso aqui é a mesma coisa que result igual a result mais. Então, vamos fazer a mesma coisa aqui, use Compound Assignment, e já fazendo o documento inteiro. Já trocou até aqui em cima. E uma maneira bem mais comum de fazer essa operação aqui é utilizando um loop, que vamos convir, né? Isso aqui é muita repetição de código. Então, nesse caso, a gente pode usar um loop for each, que significa para cada, int number in
A. Então, para cada número, que é do tipo inteiro, em A, que é a nossa array de números aqui. Então, esse bloco de código aqui vai ser executado para cada um desses números aqui, tá? E durante essa execução, cada um desses números vai estar disponível nessa variável number aqui. Então, aqui a gente pode colocar result mais igual a number. Beleza? Que vai dar no mesmo. Bom, esse código é muito legal, mas, Fred, eu quero criar minhas próprias classes. Então vamos criar uma aqui. Criar uma classe test. E a gente pode criar uma instância dela aqui já. Então aqui a gente já tem uma variável chamada t, que vai possuir uma instância dessa classe aqui, tá? Vai ser alocada na memória, um objeto test. A gente pode também criar variáveis dentro dessa classe aqui diretamente, que são chamados de campos ou fields. Então aqui a gente tem uma variável do tipo string, chamada name. E se a gente tentar acessar essa variável aqui usando ponto, para ver todos os membros dessa classe, a gente vai ver que o name não está aqui. Isso porque esse campo aqui ele não é público, tá? A gente tem que setar ele como público para ele poder ser acessado de fora dessa classe aqui, tá? Então public string name. Agora se eu usar o t ponto aqui, a gente vai ver que o name vai estar aqui, ele é do tipo string, tá? E a gente pode criar também algum comportamento para essa classe aqui. Por exemplo, vamos deixar ele público, né? Porque eu quero acessar de fora. A gente vai retornar uma string dessa vez. Vamos chamar de say hello, por exemplo. Então, como esse nosso método tem que retornar uma string, eu vou utilizar essa keyword aqui, return. Vamos concatenar aqui o name. Então, aqui nós podemos criar uma string, hello, igual a t.say hello. E a gente precisa setar o name aqui também. Então a gente setou um campo dessa classe chamado name para Fred e executamos uma operação nela que se chamava sayHello, que nos retornou uma string e a gente escreveu no console. Se esse método aqui não fosse public, a gente também não conseguiria acessar ele aqui. Outra coisa muito importante na programação também são os desvios, tá? Se a gente quer desviar o nosso código devido a alguma condição, por exemplo, a gente usa o if, que em português significa se. Então, se t.name igual, ou seja, a gente está comparando aqui, a gente não está mais atribuindo, tá? A gente está simplesmente verificando aqui se o lado esquerdo e o lado direito possuem o mesmo valor, tá? Agora a gente define o escopo, ou seja, se essa comparação aqui for verdadeira, que vai executar tudo que estiver dentro aqui desse escopo. A gente pode usar o else, que é se não. Tente executar. Verdadeiro, olá Fred. Se a gente trocar aqui o nome para Pierre, falso, beleza? A gente pode usar aqui também um else if, que ele vai executar uma outra condição. Por exemplo, t.name igual a Pierre. Oi, Pierre. Então, se essa condição for verdadeira, executa isso. Se essa condição for verdadeira, isso aqui. Se nada aqui em cima for verdadeiro, a gente vai executar o else. Uma coisa importante também a se falar é o escopo de variáveis, tá? Se a gente criar uma variável aqui, essa variável ela só vai estar disponível dentro desse escopo aqui, tá? Então a gente não vai conseguir utilizar ela aqui e nem fora do if aqui também. Então ela faz parte somente desse escopo. E por último eu queria falar sobre membros estáticos. E quando a gente usa essa keyword aqui, static, significa que esse membro aqui, ele faz parte da classe em si, tá? E não de um objeto. Por exemplo, aqui a gente criou um objeto test e atribuiu a essa variável t aqui. Então a gente tem na memória um objeto formado desse tipo aqui. E como esse campo e esse método eles não são estáticos, a gente só consegue acessar eles criando uma nova instância dessa classe aqui. No caso dos métodos estáticos, por exemplo, a gente consegue chamar eles diretamente utilizando a classe, sem precisar construir ela. Então nesse caso aqui a gente vê que o método main está disponível diretamente aqui dentro da classe. Se a gente tiver aqui um novo program, veja que o método main não está disponível aqui pra gente.
porque ele não é um método de instância, tá? Então, basicamente é isso. Nós podemos também ter campos estáticos. E agora, nós não conseguimos ver ele aqui, mas se a gente usar test, ponto, ele vai estar ali. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Se tu tem alguma dúvida, acho que eu esqueci alguma coisa, deixa um comentário aqui. Se tu tá curtindo a série também, deixa um comentário. Destrói esse botão de like aí também. E se tu quer ver mais vídeos sobre .NET, C Sharp, jogos com Unity, web, desktop, boas práticas de desenvolvimento, teste unitário, blá 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 blá, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo, tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Ô Pierre, não inventa de colocar isso aí no vídeo, hein? Já viu meu cabelo aqui, né? Essa preguiça de quarentena.